Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de ontem a gente trabalhou sobre modelo, entidade e relacionamento, sobre modelagem em banco de dados, né? E vocês viram que um nível de abstração menor, quando a gente está tentando pegar os conceitos do mundo real e passar para o projeto de banco de dados, existe um modelo intermediário que é o modelo relacional, né? Esse é um modelo que a gente também chama de representacional. Então é esse modelo que a gente vai estudar hoje, tendo em vista que esse modelo é o modelo representacional mais utilizado na literatura de banco de dados, como também, é claro, pelos SGBDs. Os SGBDs mais utilizados, mais populares, como MySQL, Postgres, Oracle, dentre outros, né, são SGBDs que são basicamente relacionais. Tá? Então, basicamente, o modelo relacional ele foi definido na década de 70 por um camarada chamado Ted Code, né, da IBM. E, como eu disse, inclusive, na aula de ontem, ele teve como precedentes os modelos hierárquico e em rede. Então, a gente tem que pensar que quando os SGBDs, quando, na verdade, os sistemas de banco de dados eles surgiram, né, nós tínhamos ali os sistemas de arquivos que evoluíram para sistemas de arquivos. Os caras pensaram, rapaz, a gente precisa de um modelo, de uma forma de representar dados do mundo físico para o computador, virtualizar esses dados. Vamos fazer o seguinte, bora conectar esses conceitos em rede, né? E daí surgiu o modelo em rede, mas depois eles perceberam, olha, esses conceitos têm hierarquia entre eles, e foi daí que surgiu o modelo hierárquico. Só que com a evolução, a maturidade do processo, né, se chegou ao modelo relacional, que em resumo é um modelo que é composto por tabelas, onde as entidades e os relacionamentos eles são implementados através de tabelas, né? Então isso é muito simples para nós seres humanos. Trabalhar com tabelas é muito simples, mas existe algo muito vantajoso além dessa simplicidade, que é a base matemática do modelo, né? Então nós temos a teoria de conjuntos, por exemplo, que fundamenta o modelo relacional, né? Nós temos a própria simplicidade inerente ao conceito de tabelas, tá? Nós temos operações do modelo relacional, operações aritméticas que podem ser utilizadas no modelo relacional, e é por isso que se popularizou, né? Então o modelo relacional, o seu nome se dá devido ao uso de relações, que são tabelas. Então uma relação é uma tabela, e uma relação possui cabeçalho, né, que é o seu nome, e o corpo da tabela. Então o cabeçalho na verdade contém os seus atributos e o seu nome, né? Cada atributo é uma coluna, e o corpo é composto por tuplas. O que são as tuplas? É cada linha da minha relação, da minha tabela, né? Então o cabeçalho de uma relação tem tamanho fixo. O número de atributos de uma relação ele não é modificável. Na verdade ele pode ser modificável, né? Mas quando eu modifico eu acabo alterando o estado do meu banco de dados, porque vai surgir tuplas que não tem valores naquela coluna, naquele atributo, né? Então é importante se dizer que atributos não podem ser ambíguos. Eu não posso ter dois atributos que semanticamente significam a mesma coisa, né? O corpo de uma relação pode possuir um número variável de tuplas. Como assim? Cada vez que eu adiciono novos dados em uma tabela ou excluo dados, o tamanho dessa tabela vai diminuir ou aumentar, né? Ou seja, nós temos que entender então aqui dois conceitos básicos, né? O número de colunas de uma relação diz respeito ao grau da relação. O grau da relação diz respeito ao número de colunas, que nada mais é do que o número de atributos de uma entidade, quando a gente está falando de uma relação que era uma entidade. A gente vai ver no mapeamento na aula que vem, que quando eu faço um mapeamento, nem toda relação, nem toda tabela era necessariamente uma entidade, né? Nós temos relacionamentos que viram tabelas, que viram relações, e o número de tuplas de uma relação diz respeito à cardinalidade daquela relação. Então, em resumo, nós temos aqui as características de uma relação, onde eu tenho o nome da relação, seu cabeçalho, que são seus atributos, e o corpo da relação, onde as tuplas são cada linha, uma tupla é cada linha desse corpo, tá? Então,
cada atributo, cada coluna possui um domínio no qual os seus valores podem pertencer. Então, se eu tenho número de telefone de um aluno no banco de dados do IF, esse número de telefone, ele tem um tipo. Nós conversamos sobre isso na aula passada. Esse tipo especifica o quê? Os possíveis valores do número de telefone. Então, existe uma descrição física que identifica esse tipo, mas existe algo semântico por trás disso, que é o próprio significado do que é aquele número de telefone, tá? Aquilo lá significa o número de telefone. Eu não posso, num campo de telefone, inserir o nome de uma pessoa, por mais que nome também seja um conjunto de caracteres. Eu não posso inserir um CPF, então vai existir aí um erro semântico, né? Então é importante que para um atributo nós entendamos que nós temos um tipo, né, e um significado daquele atributo. O conjunto tipo e significado, ou seja, semântica, definem o domínio, perdão, o domínio daquele atributo. Então aqui nós temos o atributo nome, que pode ter um tipo varchar20, por exemplo, não é o tipo mais adequado, afinal existem nomes maiores do que 20 caracteres. Tudo bem, nome completo existe, nome é simples, talvez não, né? Mas nunca se sabe. E nós temos o significado, a semântica desse tipo, desse atributo, que são os nomes das pessoas. Beleza. E esquema, o que é um esquema? O esquema de uma relação representa o nome da relação e os seus atributos. Então quando eu digo, olha, qual é o esquema da relação aluno? Eu tenho que saber quais são, qual o nome da relação, que eu já sei, aluno, bem como os seus atributos e seus respectivos tipos, tá? Então a gente já falou sobre o grau da relação. Então olha só, relação aluno, nós temos aqui a relação aluno com 3 tuplas, né? E eu posso representar essa relação formalmente como está sendo mostrado aqui, ó. Aluno com seus 4 atributos, com suas 4 colunas. E eu posso representar uma instância de aluno como é mostrado aqui embaixo, olha. Renata, que é a tupla 1, ó. Seu CPF, seu endereço e sua data de nascimento, tá? Então, eu posso representar um esquema com os domínios também, ou seja, com os tipos. Tabela aluno, atributo 1, 2 pontos, seu tipo. Atributo 2, 2 pontos, seu tipo, separados por vírgula, tá? Então, em banco de dados é importante que nós entendamos que é importante a gente entender o que significa null, tá? Em banco de dados, null pode ter 3 valores diferentes. Pode representar um valor desconhecido, pode representar um valor indisponível e pode representar um valor não aplicável, tá? Então, por exemplo, você vai preencher um cadastro em uma clínica e pedem o seu e-mail. Se você ou o atendente que está preenchendo aquele formulário não colocar o seu e-mail, isso pode ter ocorrido por 3 razões. Ou o paciente não possui e-mail, ou o paciente, o atendente acabou não pegando o e-mail daquele paciente, aquele paciente possui um e-mail e o atendente não pegou aquela informação, não inseriu aquela informação no banco de dados, ou simplesmente o paciente não quis informar o seu e-mail. Isso acontece frequentemente comigo. Me pedem um e-mail, dependendo para que for, eu não vou informar o meu e-mail, né? Então, qual é a definição de null em banco de dados? Então, é difícil a gente dizer, quando a gente vê um valor null numa tabela de um atributo, a gente dizer para qual desses valores, desconhecido, não aplicado ou propositadamente omitido, o null significa. Por que eu estou falando sobre isso? Parece algo simplório, mas não é. Por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando com SQL, nós iremos entender que quando eu comparo um null com outro, o resultado sempre vai ser unknown em inglês.
que significa desconhecido. Então vamos lembrar lá de lógica booleana. Quando você estuda lógica booleana, você entende que verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Por outro lado, você estuda que falso e verdadeiro dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai fazer esse tipo de comparação com valores null, a gente não vai saber o resultado que vai dar. Então, isso depende do operador lógico. Olha só, quando eu comparo um null e true, eu sei que o resultado vai ser desconhecido. Por quê? Porque se a null for true, true e true dá true. Se a null for false, false e true dá false. Essa mesma lógica se aplica aqui, para qualquer outro. A null e false. A gente sabe que false e qualquer coisa sempre vai dar false. Então aqui é uma tabela lógica que é muito importante a gente entender na teoria de banco de dados. Porque quando a gente estiver trabalhando com SQL, quando a gente compara algo com null, pode ser que a gente não obtenha o resultado esperado e a resposta está nessa tabela, tá? Então, tendo dito sobre isso, a gente precisa entender também o conceito de estado de um banco de dados, que a gente falou sobre isso na aula passada. O estado de um banco de dados é algo como um snapshot, ou seja, tipo um print screen da tela do banco de dados. Então, o estado de um banco de dados representa os dados de um banco de dados em um dado momento. Então, quando eu digo, olha, qual é o estado real do banco, o estado atual do banco de dados? É como aquele banco de dados está naquele momento no que diz respeito aos dados que ele contém, né? Então, isso é importante por quê? Porque eu não posso ter no meu banco de dados estados inválidos, ou seja, estados que não respeitem, que não obedeçam as restrições definidas tanto durante o projeto como as restrições inerentes ao modelo. Restrições inerentes ao próprio modelo relacional, tá? Daí a gente entra na parte de notações do modelo relacional. Eu já comentei com vocês aqui sobre essa primeira notação que eu mostrei aqui, eu posso voltar aqui para ela. Aqui nós temos uma notação em que eu apresento o nome da tabela e seus atributos e seus respectivos tipos. É importante que a gente entenda que esse tipo de notação é uma notação básica do modelo relacional, onde eu represento a relação, tá? E seus respectivos atributos. As relações, como você pode ter visto, elas são representadas com letras maiúsculas. As letras minúsculas indicam estados das relações. A gente viu aqui um estado da relação. Cadê? Deixa eu ver aqui. Estado da relação foi mostrado aqui. Olha só, um estado de uma relação, tá? Mas eu poderia representar isso de forma ainda mais formal, utilizando letras minúsculas, como QRS, indicando o estado de uma relação, tá? Então, olha aqui um exemplo. Nós temos aqui a tabela aluno e possíveis representações de suas tuplas. T é uma tupla que contém Renata, seu CPF, seu endereço, sua data de nascimento. Veja que no ponto 1 nós temos de forma explícita o nome dos seus atributos e no ponto 2 eu só coloquei os valores dos seus atributos. Então, eu ainda consigo representar de forma singular os componentes de cada uma das tuplas, ou seja, os atributos. Se eu conheço previamente que a tupla T é a primeira tupla aí da minha relação, eu posso me referenciar ao atributo nome da tupla T dessa maneira como está em tela. Eu posso me referenciar ao atributo CPF e data de nascimento da tupla T da maneira como está em tela, tá bom? Então isso é bom que fique bem claro para que a gente possa compreender como se dá a comunicação
inclusive através de documentos a respeito de tuplas e especialmente esquemas de bancos de dados, tá? Então daí a gente entra em tipos e restrições. Olha só, nós temos basicamente 3 tipos de restrições. São as restrições do próprio modelo. Então o modelo hierárquico tem restrições inerentes ao modelo hierárquico. O modelo em rede tem restrições que são inerentes ao modelo em rede, assim como o modelo orientado a objetos. No modelo relacional não é diferente. Existem restrições que são inerentes ao modelo relacional. Por exemplo, como o modelo relacional ele está intrinsecamente relacionado à base matemática de teoria de conjuntos, na teoria de conjuntos nós não podemos ter conjuntos com 2 elementos iguais. Uma relação em banco de dados representa um conjunto. Então eu não posso ter uma relação com 2 tuplas iguais. Isso é um conceito básico do modelo relacional. Ou seja, isso é uma restrição do modelo relacional. Eu não vou poder ter no meu banco de dados uma tabela com 2 tuplas. Eu até posso ter um select, um comando, que recupera dados que acabam representando a tabela, mas não uma tabela persistida no banco de dados que repete os dados. Mas eu não vou ter uma tabela física contendo repetições de tuplas. Eu posso ter atributos repetidos, mas a tupla, a combinação dos seus valores eu não vou ter. Eu tenho um outro tipo de restrição, a restrição baseada em esquema, que são aquelas que são expressas diretamente nos esquemas do modelo. Então, essas restrições são especificadas através de uma linguagem. No nosso caso, SQL. Por que eu coloquei aí DDL? Porque DDL é um subconjunto de SQL, ou seja, um subconjunto de comandos de SQL que me permite criar as minhas tabelas, que me permite excluir as minhas tabelas, que me permite criar objetos em geral do meu banco de dados, inclusive as restrições. Então é por isso que eu coloquei aí, olha, elas são especificadas através de comandos DDL. E eu tenho também as restrições que são baseadas em aplicação, que são aquelas que não podem ser expressas diretamente no meu próprio banco de dados. São restrições que são tratadas a nível de aplicação. Bem, e daí a gente entra em restrições de integridade, que são aquelas restrições que a gente consegue discernir do mundo real, que a gente chama de minimundo, eu já falei isso a vocês, né? E a gente vai implementar essas restrições no nosso banco de dados. Essas restrições são fruto de decisões do projetista, como por exemplo, olha, o telefone vai ser do tipo varchar e não inteiro. Isso foi uma decisão que eu tomei baseado no meu conhecimento no negócio da aplicação. E isso é uma restrição de integridade, uma restrição de domínio que a gente chama. Então existem vários tipos de restrições. Restrição de domínio, restrição de chave primária, de valores vazios, de integridade de entidade, de integridade referencial e semântica. A gente vai analisar cada uma delas. Então, restrição de domínio é aquela restrição que é definida através do tipo de um atributo. Então, quando eu digo que um atributo é de determinado tipo, eu estou restringindo os valores daquele atributo, daquela relação. Então nós temos diferentes tipos, inteiros, decimais, caracteres, conjuntos de caracteres, booleano, data, tempo. Eu tenho tipos convencionais, tradicionais e tipos não convencionais. Existe um tipo para representar, por exemplo, músicas em um banco de dados, né? Restrição de chave, aquela restrição que determina que 2 tuplas não podem ter a mesma combinação daquele atributo ou daquele conjunto de atributos, né? Então, por exemplo, um aluno no banco de dados do SWAP tem uma restrição de chave no seu CPF, ou seja, isso quer dizer que não pode ter nenhum outro cadastro de aluno com CPFs iguais, tá? Então nós temos aí uma restrição de chave que diz respeito ao fato de que atributos que são caracterizados como chave, eles são únicos. Isso quer dizer que
eu vou ter somente um atributo no meu banco de dados, que é chave? Não. Se você for lembrar daquela restrição do modelo relacional, isso é muito importante, que é aquela restrição que diz que aquela restrição que diz que desculpa, vou fechar aqui o WhatsApp para não fazer mais barulho. Aquela restrição que diz que como o modelo relacional é baseado na teoria de conjuntos, eu não posso ter tuplas repetidas. Vamos pensar sobre essa restrição. Eu não posso ter tuplas repetidas. Então vamos pensar aqui no exemplo. Eu vou passar de slide aqui só para a gente pegar esse exemplo. Tabela aluno. Eu tenho aí duas tuplas. Vamos supor, nesse exemplo aqui, que essa segunda tupla está com o nome preenchido. Tá? Eu vou voltar para esse slide depois, que na verdade aqui eu quero falar sobre restrição de valor vazio. Mas vamos pensar aqui. Eu tenho Cicrano Silva e aqui Fulano Silva. Tá? Uma restrição do modelo relacional é que eu não posso ter duas tuplas iguais. Por exemplo, a primeira ou a segunda, caso aqui seja Fulano Silva. Eu não posso ter. Né? Então, olha só. Eu estou falando sobre restrição de chave. Eu já posso considerar, preste atenção, levando em consideração que eu nunca vou ter tuplas iguais, eu já posso considerar que o meu conjunto de todos os atributos já é uma chave. Percebeu? Porque olha só, a restrição de chave diz que não podem ter, duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores. E se uma restrição do modelo relacional é que eu nunca vou ter duas tuplas iguais, o conjunto de todos os meus atributos de uma tupla já é uma chave. Mas isso não quer dizer que ela é uma chave primária. É por isso que eu estou explicando isso antes. Uma chave primária é aquele atributo ou conjunto de atributos utilizado no meu banco de dados para identificar uma tupla de forma única de uma relação. Tá? Então, vamos lá. No IF eu tenho o swap. Um aluno ele tem de forma única, ninguém repete o seu CPF. Mas um aluno também tem uma matrícula. Então nós temos aí de cara dois atributos que poderiam ser escolhidos como atributo-chave, chave primária. São dois atributos-chave, mas foram escolhidos como chave primária, não. O banco de dados do swap com certeza escolheu uma dessas duas, mas não pode escolher as duas. Eu não posso ter duas chaves primárias. Eu posso ter uma chave primária composta por dois atributos, tá? Onde a chave primária vai ser a combinação daqueles dois atributos. Então, espero que isso tenha ficado claro. Uma outra restrição, restrição de valor vazio. É aquela restrição que diz, olha, nenhuma tupla que tenha um atributo com restrição de valor vazio pode ter esse atributo vazio, ou seja, pode ter esse atributo nulo. Tá? Ela é também conhecida como restrição de nulidade. Então especifica que um determinado atributo não pode ter valor vazio. Então olha só essa tabela aí. Eu tenho aí três campos, né? Três atributos: identidade, nome e sexo. Então esse estado seria inválido se eu especificasse a restrição de que nome não pode ser vazio. Bruno, como é que especifica isso? Na hora que eu faço o create table, tá? Na hora que eu faço o create table. Então quando eu digito lá create table, aluno, digo quais são os seus atributos e digo que o atributo nome não pode ser nulo, not null, eu nunca vou conseguir, o SGBD vai me garantir que eu nunca vou conseguir inserir nenhuma tupla com nome vazio. Tá? Existe ainda a restrição de integridade de entidade. Ou seja, nenhum valor de chave primária vai poder ser nulo e nenhum valor de chave primária pode ser repetido. Tá? Então, eu nunca vou ter uma chave primária nula. Uma chave primária ela é composta de duas restrições: de não nulidade e de unicidade. Unique. Tá? Então eu posso ter um atributo que inclusive nem é atributo-chave, mas eu posso dizer, olha, esse atributo é único. Eu nunca vou ter uma tupla com esse valor repetido. Então existe a restrição de integridade referencial, que é a foreign key, chave estrangeira, que diz o quê?
que diz, olha, se um atributo é uma referência para outro atributo de outra relação ou dessa própria relação, eu nunca vou ter valores nesse atributo que não vão estar naquela relação. Eu posso ter até atributos vazios, mas eu não vou ter atributos que não estão naquela relação. Então olha essa imagem aqui. Essa imagem mostra, por exemplo, lá no livro de Navati, um esquema de uma empresa. Aí olha só, vou pegar aqui só um exemplo, porque aqui nós temos várias referências. Tá? Vou pegar 2 exemplos, que a gente tem um exemplo aqui muito interessante. Primeiro, tabela dependente. A tabela dependente tem uma chave primária composta de CPF e nome do dependente. Agora, esse CPF é desse dependente? Não, de quem é? É do funcionário. Foi aquele exemplo que eu dei na aula passada. Então, os valores que tem aqui nas tuplas de dependente terão que ser valores do CPF que já estejam cadastrados em funcionário. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho mais do que um filho cadastrado aqui, eu vou ter repetição do CPF, mas o nome do dependente não vai estar repetido. Eu posso até ter nome de dependente repetido, mas para CPFs diferentes. O que não pode aqui é ter combinações iguais, porque a chave de primária ela é composta. E olha aqui outro exemplo interessante. Uma referência de um atributo da tabela para ela mesma. Isso aqui indica o quê? Que os valores contidos em CPF supervisor vão ser valores que obrigatoriamente tem que estar em CPF, ou seja, tem que ter alguma tupla de funcionário que tem o CPF especificado aqui, que tem o CPF que está aqui, que esteja aqui, tá? Ou seja, isso indica o que na prática? Que o funcionário tal é supervisionado por outro funcionário. Então, restrição de integridade semântica é aquela que é especificada através de regras sobre o esquema de banco de dados. Por exemplo, eu posso definir uma regra que o salário de um empregado nunca vai ser maior do que o supervisor. Então eu posso colocar essa lógica no meu banco de dados. Eu posso implementar essa lógica, embora seja mais usual que isso esteja implementado a nível de aplicação. Então, por exemplo, um banco de dados do sistema eleitoral permite que pessoas tenham título de eleitor acima de 15 anos, né? 16 anos acima. Já um banco de dados do Detran não permite isso. Permite somente que as pessoas possam estar lá cadastradas com 18 anos ou mais, né? Então, tendo compreendido essa parte de restrições, a gente vai voltar para o conceito de chave candidata. Por quê? Ou melhor, de chave conceito de restrição de chave. Por quê? Porque a gente vai falar sobre chaves candidatas. Eu falei para vocês que uma chave primária é uma decisão de negócio. Por quê? Porque nós temos uma chave já muito grande, que é a combinação de todos os atributos, que eles sempre vão representar uma chave. Então vamos fixar esse conhecimento. Olha só, uma chave candidata é considerada uma super chave mínima. O que é uma super chave? Eu não falei aqui. Eu quero primeiro que vocês entendam o seguinte: isso aqui é tudo uma revisão. Eu sempre faço questão de falar sobre isso, né? Essa disciplina é uma disciplina de revisão de conteúdo, né? Baseado inclusive naquilo que a gente avaliou, a gente analisou na avaliação diagnóstica para preparar esse material. Então, tem alguns conteúdos que eu acabo pulando, considerando que é de conhecimento comum, tá? O que é uma superchave? Uma superchave é exatamente o conjunto de atributos que, combinados, identificam uma tupla de forma única. Então, qual é a maior superchave de uma relação? São todos os seus atributos. Baseado em quê? Naquela restrição do modelo relacional, que eu não posso ter dois atributos, duas tuplas iguais. Teoria de conjuntos. Entendemos o que é superchave? Espero que sim. O que é uma chave candidata? Como o próprio nome diz, é aquela chave que pode ser uma chave primária. Isso quer dizer que eu posso ter em um banco de dados, ou melhor, em uma relação, mais do que uma chave candidata, mas eu só posso ter uma chave primária. A chave primária que eu escolhi é uma daquelas chaves candidatas. O exemplo que eu dei foi de aluno. Um aluno no SWAP tem duas chaves candidatas, matrícula e CPF. O pessoal do SWAP, que implementou o SWAP, eu não sei, escolheu uma delas duas. Uma chave primária sempre é
uma chave candidata mínima. Ou melhor, é sempre uma superchave mínima. Ou seja, sempre é uma chave candidata. Vamos fixar isso. Eu tenho aqui essa relação chamada jogo. O jogo tem 5 colunas, 5 atributos. Time 1, time 2, dia, horário e placar. Então vê bem. Botafogo joga com o 13 no dia 10 de outubro de 2018, às 8 horas. Placar foi 2-0. Botafogo joga com o 13 no dia 25 de setembro. No dia 25 de setembro. Às 8 horas, placar foi 2-2. Então, quais são as super chaves de jogo? Ou seja, quais são aqueles conjuntos de atributos que identificam tuplas de forma única? De cara, nós já podemos dizer que a primeira super chave é exatamente aquela proveniente do modelo relacional. Todos os atributos da relação. Time 1, time 2, dia, horário e placar. Afinal, eu nunca vou ter Botafogo e 13 jogando no mesmo dia, no mesmo horário e dando o mesmo placar. Mas nós podemos ir além. Vocês concordam que é inerente a esse domínio do problema que eu nunca vou ter Botafogo e 13 ou nem outros dois times quaisquer combinados jogando no mesmo dia e no mesmo horário? Ou seja, outra super chave é time 1, time 2, dia e horário. Mas a gente pode ir além. Eu posso também dizer que eu nunca vou ter dois times jogando no mesmo dia no meu banco de dados, tá? E dando o mesmo placar. Então eu tenho outra super chave. Time 1, time 2, horário e placar. Eu estou vendo todas as combinações de super chave até chegar nas chaves candidatas, gente. É isso que eu estou fazendo. Outra situação. Time 1, dia, horário, placar. Por quê? Porque um time ele nunca vai jogar no mesmo dia, no mesmo horário e muito menos dando o mesmo placar. Considerando isso, eu posso fazer o seguinte. Time 1, dia e horário. Porque um time nunca vai jogar no mesmo dia e no mesmo horário. E o mesmo para time 2. Tá? E daí a gente conclui que nós temos essas chaves candidatas. Eu poderia ir além. Eu poderia especificar, olha, que um time nunca vai jogar no mesmo dia. E daí já ir para outra chave candidata. Mas vamos parar por aqui? Pode ser que na nossa aplicação um time pudesse jogar no mesmo dia em horários diferentes, né? Então aqui nós temos um conjunto de chaves candidatas, ou seja, são chaves mínimas. Então o esquema de uma relação pode ter mais do que uma chave candidata, como vocês puderam observar aí, né? Então nós temos placa e número de chassi, o número de chassi, e placa e número de chassi da relação carro, tá? Que representa aí chaves candidatas. Escolher quais dessas duas vão ser a chave primária é uma decisão de negócio. Dependendo do domínio do problema, pode ser que seja interessante escolher o número do chassi. Mas para outro domínio, pode ser que seja interessante escolher a placa. Tá? Então a gente vai selecionar uma chave candidata para ser a chave primária. As chaves candidatas que não foram escolhidas como chave primária são chamadas de chaves alternativas. Então, se eu escolho placa, a chave alternativa é aquela chave candidata que não foi escolhida. Tá? Beleza, mas como escolher a chave candidata mais adequada? Então, eu devo escolher primeiro aquela com o menor número de caracteres, mas também que esteja de acordo com as regras de negócio. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que nós estamos trabalhando com instituição de ensino. E eu defino que cada aluno vai ter uma matrícula. Aí eu quero pensar, rapaz, qual vai ser a chave primária? Olha, matrícula vai ter menos caracteres do que CPF. Então vamos escolher aí matrícula como chave primária. CPF passa a ser o que então? Uma chave alternativa, tá? Então nós temos aí uma revisão de chaves. Nós temos as chaves primárias, chaves candidatas, chaves alternativas e chaves estrangeiras. Lembrando que uma chave primária sempre vai ter restrição de nulidade e de unicidade. Eu acho que eu não falei sobre restrição de unicidade, mas fica aqui falado. Restrição de unicidade é aquela restrição que diz que um atributo ele é único naquela relação, tá? Ou um conjunto de atributos combinados também pode ser.
Então, chave primária revisando, ela tem restrição de unicidade e de nulidade, tá? Chave primária sempre é chave candidata mínima, tá? Chave candidata é aquela, chave primária é sempre uma chave candidata. E chave candidata é sempre uma super chave mínima. Aquela chave candidata que não foi escolhida como chave primária é uma chave alternativa. E chave estrangeira é aquela que referencia a chave primária de outra relação, tá? Então, chave primária é a chave candidata escolhida, que é um conjunto de atributos que identifica de forma única uma tupla em uma relação. Então, a unicidade de valores em conjunto compõe a chave que pode ser composta. Chaves estrangeiras são atributos de uma relação que deve aparecer na chave primária de outra relação. Então, olha o exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui uma relação de aluno, onde eu tenho Renata, Vânia, Maria, matrícula tal, CPF tal, estudo no curso 1, 2 e 3, respectivamente. Quem são esses aqui? São referências para outra tabela, onde código, faltou estar sublinhado aqui, só para ficar mais claro, olha, código é a chave primária da tabela curso. Olha só a representação formal. Aluno, nome, matrícula, CPF, chave primária, curso com sustenido, que referencia curso. Ou seja, essa coluna curso é uma referência para a tabela curso. Bruno, mas é referência para qual coluna? Se eu não especifiquei aqui, fica implícito que é uma referência para a chave primária da tabela curso, que nesse caso é código. Tá? Tá aqui, ó, código é uma chave primária de curso, que por sua vez também tem um atributo descrição. Tá? Então a relação ela pode também se autorreferenciar. Por exemplo, aqui eu tenho a tabela funcionário, aqui ó, a notação representando o esquema, que tem code_func, nome, endereço, e code_chefe é uma referência para funcionário. Ou seja, vamos interpretar esse dado? Quem é o chefe de Maria? Ninguém. Quem é o chefe de João? Maria. Quem é o chefe de Pedro? Maria. Quem é o chefe de Carla? João. É uma referência para ela mesma, tá? E daí a gente entra nas operações do modelo relacional. A gente está fazendo em uma aula praticamente o impossível, falar sobre tudo que a gente pode falar de modelo relacional. Então, o modelo relacional tem operações de recuperação de dados e de atualização, tá? Quais são as operações de recuperação? Select. Quais são as operações de atualização? Insert, delete e update. Por que inglês? Porque como SQL usa, que é a linguagem de manipulação de banco de dados mais popular. Então, a gente vai ver isso, eu espero que a gente consiga ver ainda ao longo da nossa semana, tá? Então, a operação insert, de inserir, faz o quê? Apresenta uma lista de valores para serem inseridos em uma tabela. E esses valores, eles não vão poder, o SGBD não permite violar as restrições. Se uma inserção viola alguma restrição, o SGBD vai impedir que seja inserido aquele dado. Operação de exclusão, delete, é uma operação que exclui uma ou muitas tuplas de uma relação ou de várias relações. Da mesma forma, uma operação de exclusão, ao ser excluída uma tupla, o banco de dados não pode ter nenhuma restrição violada, tá? Então, se nada foi definido para ser feito pelo projetista, o SGBD vai impedir que aquele dado seja excluído. Vamos ver um exemplo? Olha só, relação curso e aluno, tá? Então, Renata cursa computação, Vânia engenharia de alimentos e Maria desenvolvimento de software, de sistemas de internet. Se o curso 1 for excluído, o que vai acontecer? Por padrão, por default, os SGBDs impedem a exclusão do curso, uma vez que existem tuplas de aluno vinculadas àquele curso. Mas eu poderia definir ações, que a gente chama de ações engatilhadas, para que isso seja resolvido, tá? Então eu poderia dizer, olha, ao excluir um curso referenciado por outros alunos, propague essa exclusão, delete cascade, faça isso em cascata, ou seja, ele iria excluir tanto computação como todos os alunos ligados à computação. Mas não existe somente essa implementação de
gatilhos de ações engatilhadas, tá? A gente também chama isso de propagação de atualização. E por fim, o update. O update nada mais é do que a atualização, que também diz o quê? Que uma atualização, assim como no inserção e numa exclusão, eu não posso ter restrições violadas, tá? E se alguma tabela referenciada for atualizada, excluída, inserida, essas atualizações inseridas não, mas essas atualizações têm que ser encadeadas de alguma maneira, ou proibindo, restrict, ou propagando, cascade, que foi o exemplo que eu dei agora de aluno e curso, ou dizendo, olha, se um curso for excluído, computação foi excluído, mas tem alunos de computação, set null, ou seja, os alunos que eram de computação vão ter cursos vazios. Ou então set default, ou seja, eu tenho que antes definir qual o curso padrão, um curso de ciências, por exemplo, todo mundo que tiver o curso excluído vai passar a ser aluno de ciências, tá? Então, para finalizar, algumas observações gerais. A ordem das tuplas, assim como na teoria de conjuntos, é irrelevante para uma relação. Lembrar que uma relação, ela tem o quê? A mesma característica de um conjunto. Então, essa relação, na verdade, é igual a essa. A ordem não altera. A ordem não diz nada a respeito sobre diferenças entre relações. Elas são iguais. Essa característica é proveniente da teoria de conjuntos, tá? Atributos multivalorados e compostos não são permitidos nas tuplas. Isso é muito importante para a nossa aula síncrona de quinta-feira sobre formas normais, tá? A gente vai ver que atributos multivalorados são representados por relações separadas. A gente vai ver já na aula de amanhã. Atributos compostos são representados apenas por seus atributos e componentes simples. O que são atributos compostos? O que são atributos multivalorados? Revisa a aula de ontem, tá? Beleza, gente? É isso. Muito obrigado e estudem. Até amanhã. Tchau, tchau.